Então, galera, eu vou explicar para vocês como é que funciona o problema dos 5 filósofos. Ele consiste em ter no meio a massa, uma massa muito escorregadia, e que cada filósofo precisa pegar 2 garfos para conseguir comer. Contém sempre um prato na frente de cada filósofo e um garfo compartilhado a cada lado do filósofo. Este garfo é compartilhado entre este e esse filósofo, entre este e este filósofo, e assim por diante. Então, para que este filósofo possa comer, automaticamente este filósofo não consegue comer. E o problema consiste em resolver esse impasse. Vou apresentar para vocês um código, explicar para vocês, na verdade, como é que funciona o código, que é um dos códigos para resolver esse problema. Ele está implementado em C++. E eu vou explicar como funciona. Aqui nós temos um mutex, que o mutex é um lugar, é uma região crítica da memória, que são os garfos, 5 garfos. Tem uma thread para cada filósofo, para que todos os filósofos funcionem simultaneamente, atribuindo assim a ideia. Vou começar explicando para vocês como é que funciona a main. Eu acho que faz mais sentido, depois vamos para os filósofos e assim por diante. Na main aqui, eu simplesmente dou uma inicialização em todas as regiões críticas da memória, que são os garfos, cada um tendo seu índice. Nesse segundo for, eu inicio todos os filósofos, para que inicio a thread de filósofos, que threads são coisas que acontecem simultaneamente, que para fazer sentido o problema. E aqui eu coloquei um while true só para não encerrar o código, para ele ficar rodando o resto da vida, digamos assim, vida eterna aos filósofos. Vamos à parte a thread que dá vida aos filósofos. Aqui representa toda essa função aqui, que na verdade é uma thread. Ela representa a vida do filósofo, que é ou comer ou pensar. Começando aqui só simplesmente para pegar qual é o filósofo que a gente está tratando. Tem o while true aqui, que é o com 1, só para nunca se encerrar. Ele começa sempre pensando. Esse random aqui é simplesmente para ele definir o tempo de pensar, para não ser sempre o mesmo tempo que ele pensa. E nem sempre o mesmo. Cada filósofo vai pensar um tempo diferente, representado em segundos. O filósofo, a gente imprime na tela o que o filósofo está pensando, que é sempre essa mesa não é um carro azul porque ela falha no teste de ser azul, e apresenta quantos segundos ele pensa. Aqui para essa thread para ele ficar pensando. Quando ele para de pensar, ele está com fome, afinal de contas ele pensou muito. Filósofos gastam muito neurônio, muita energia pensando. Então ele vai tentar comer. Ele tenta pegar o garfo. Vamos lá para a função pegar garfo. No pegar garfo, ele passa qual é o filósofo. Como funciona? O garfo que o filósofo vai estar, se for representado de 1 a 5, sempre vai ser 1, por exemplo, voltando na figura. Se esse é o filósofo 1, esse vai ser o garfo 1, esse vai ser o filósofo 2, esse vai ser o garfo 2, esse vai ser o filósofo 3, garfo 3 e assim por diante. Então, sempre vai ter um garfo que vai estar na mesma posição que ele e um que vai estar a menos. Então, como que a gente resolve isso em código? Na verdade aqui a gente até colocou a mais, mas o pensamento, a linha de raciocínio é o mesmo. Aqui a gente coloca que o filósofo vai tentar pegar o garfo que está na mesma posição que ele, que nos garfos são uma região crítica, e bloqueia. Se ele conseguir, ele bloqueia. Se ele não conseguir, ele fica esperando até ficar desbloqueado.
Se por acaso ele for um filósofo maior que a posição 4, ou seja, é o filósofo 4, então ele vai pegar, se ele for menor do que a posição 4, ele vai pegar vai pegar um garfo, uma região a mais. Quer dizer, se eu for o filósofo 4, eu ainda tenho um garfo na posição 4. Se por acaso eu for o filósofo 4, eu vou ter que pegar o garfo da posição 0, porque é o meu próximo garfo. Então, temos aqui a explicação. Se for o quinto filósofo, eu bloqueio o garfo da posição 0 e não da posição a mais que ele, porque nós não temos uma posição a mais que ele, e se tivéssemos tratado dessa mesma forma, acabaríamos numa situação de falha de segmentação. Voltando aqui para baixo, ele tenta pegar, e no caso ele consegue, então ele vai comer. Aqui decidimos de uma forma randômica também o tempo que ele vai comer, obviamente menos tempo do que ele tinha pensado. Aqui apresentamos que o filósofo está comendo, que determinado filósofo está comendo e por tantos segundos que ele vai comer. Aqui adormece a thread enquanto ele está comendo. E daí o filósofo larga os garfos porque ele terminou de comer. No larga garfo, ele pega e desbloqueia a região crítica daquela posição, ou seja, o garfo da mesma posição que ele. E assim, da mesma forma, é tratado aqui embaixo para a mesma história de antes. Se por acaso ele for um filósofo menor do que 4, então ele tem região para acessar o próximo, para pegar o próximo garfo. E aqui, se ele não for menor do que 4, ele for maior ou igual, no caso só temos igual, ele vai pegar o garfo da posição 4, da posição 0, desculpa. E apresenta que ele terminou de comer. Basicamente é esse o programa, ele fica variando entre essas duas situações ao longo do tempo. Vamos rodar ele, vamos executar o programa. Abrindo aqui o terminal, só vou direcionar o nosso código para a parte que está o programa. GCC, apresentamos GCC porque é C++. Colocamos o nome do nosso trabalho, menos pthread, porque estamos trabalhando com threads, então precisamos dar esse comando, menos O, que é comum, e o que a gente vai chamar, que vai ser 5 filósofos. Vou colocar o mesmo nome. Não apresentou nenhum erro. E vamos lá, executando. Ó, filósofo 0 está pensando, vai pensar por 8 segundos. Filósofo 1 vai pensar. Filósofo 1 parou de pensar e os 4 também. Os dois estão comendo, terminam de comer. Assim que ele termina de comer, ele volta a pensar. E assim vai seguindo. Sempre dá para perceber que tem mais de um filósofo comendo. Raramente tem apenas um filósofo comendo. E vai sempre apresentando qual está pensando. Agora eu vou dar Ctrl C para encerrar. Mas o programa, ele não vai parar de executar nunca mais, por causa do nosso while true aqui, que não encerra o programa nessa parte. E aqui nós também temos um while true, que também não deixa que o filósofo não morra nunca. Então quer dizer que pensar e comer faz bem para a saúde. E é isso, galera. Seria isso que eu teria por hoje. Muito obrigada pela atenção.